Você gostaria de ajudar o canal? Então não perca tempo e mande seu Pix. Ficarei muito grato por sua ajuda. Então fiquem com o vídeo. O canal Vini da Jobu agradece a sua ajuda. Daí Jobo, galera, chegando para mais um vídeo no canal, mais um vídeo, né, de Otaku Notícias, né, vídeo que sai sempre aos domingos, né, onde eu trago para vocês um resumão de notícias da semana, né, onde eu trago notícias do mundo nerd, geek e otaku, né, compilados, né, em apenas um vídeo, né, todas as notícias resumidas da semana. Mas antes de começar o vídeo, eu queria pedir para todos vocês que ainda não são inscritos no canal que se inscrevam, né, ativem o sininho e também que participem, né, do nosso grupo do WhatsApp, que o link vai estar tanto na descrição como também nos comentários. Também peço que me sigam, né, nas minhas redes sociais como Facebook, Instagram, Kawaii, TikTok e também o Twitter, né, e também que vocês também me ajudem, né, assistindo os vídeos do começo ao fim e na velocidade normal, né, para poder me ajudar na monetização e no aumento de horas assistidas do canal. Então é isso, galera, da Jobo, vamos para o vídeo. Então vamos, né, para a primeira notícia, né? A primeira notícia é sobre o anime, né, Dan Dan Dan. E basicamente, né, eu não assisti ainda esse anime, só que pelo que eu ouvi falar, né, que eles fazem referências, né, a diversas outras obras, né? E ele fez a referência, né, um episódio a uma banda de rock japonesa, onde fizeram basicamente foi uma, vamos dizer assim, uma paródia, né, de uma música delas. Só que basicamente, né, quando você usa o mesmo som, né, você tem que pagar direitos autorais. Então, basicamente, né, quem tem direitos da banda, né, conseguiu entrar na justiça, né, e conseguiu, né, meio que ganhar seus direitos, né, em cima daquele pedaço ali do anime. E basicamente, né, muitos falaram, né, que foi só uma homenagem, né? Só que mesmo para você fazer uma homenagem, né, você tem que pedir autorização antes, né? Então, eles erraram, né, uma produção enorme, né, gigantesca de um anime que está fazendo muito sucesso, né? Deveriam, né, ter pensado nisso antes, né? Então, agora, né, vão ter que pagar ou retirar, né, a parte, né, que fala, que faz a referência, né? Outra notícia também que nós temos, né, que essa semana, né, vai ter o final de semana um mundial de Yu-Gi-Oh, né, que acontece, né, que vai ser o mundial de Hashido, Yu-Gi-Oh TCG, Yu-Gi-Oh TCG e OCG, né, na verdade, de Duel Links, né, Master Duel, né, e temos alguns brasileiros, né, que estão participando, né, desse evento. Nós temos o Vinícius, né, que é no Duel Links, e temos também os participantes, né, do Master Duel, né, que temos duas equipes. No DCG nós não tivemos nenhum participante brasileiro, que seria o Judeu, o Gabriel Witz e o Paulo PRJ, né? Que é muito famoso, né? No mundo de Yu-Gi-Oh, né? E temos também, né, uma equipe, né, que basicamente ninguém conhece eles, né? Só que eles também se classificaram, né? Que é o Shoma Yuna, o Bernardo e o Gianfranco, né? Que é um paraguaio, né? Na equipe tem 2 brasileiros e um paraguaio. Então, vamos torcer, né, que ganhe, né, um brasileiro, né, que um dos brasileiros, né, seja o campeão mundial. Outra notícia que nós tivemos também, né, é sobre o ator, né, Ryan Wilson, né, que ele está fazendo campanha, né, para ele poder ser, né, um personagem da nova DC Comics, né, que seria o personagem, né, o Homem Borracha, né, que é aquele vilão do Batman, né, um dos capangas do Homem-Pipa, que acaba virando, né, um super-herói depois, né, que cai nos produtos químicos e tal, e acaba virando, né, um super-herói. Então ele tá fazendo essa campanha, né? E porque ele até aparenta um pouco, né, com o personagem. E ele quer, né, ser o Homem Borracha, né? Eu acho que deve ser algum personagem favorito dele, né? Ou algum personagem que ele viu, né? Que seria muito legal ele interpretar. Então essa é a notícia, né? O Ryan Wilson quer ser o Homem Borracha. Outra notícia, né, que foi anunciada uma HQ, né, que é o Liga da Justiça Vermelha, né? Ou Justice League Red, que tem alguns personagens, né, bem interessantes, né, como personagens principais ali, né. Nós temos a Poderosa, né, que é aquela versão da Supergirl, temos o Cyborg, né, temos também o Desafiador, né, que é aquele fantasma, temos também o Lanterna Verde, né, Simon Das, né, que é um Lanterna Verde, né, árabe, e temos também, né, a Canário Vermelho, né, que essa personagem eu nunca tinha ouvido falar dela, né, ouvi falar nessa aqui, né, só que é como se fosse a Canário Negro, né, só que dessa vez vermelho. Tivemos uma notícia também, né, sobre a Daphne Quinn, né, que foi a atriz que fez a X-23, né, no filme de Logan e também no filme de Wolverine vs Deadpool, que ela foi perguntada, né, se ela iria participar do Vingadores Doomsday. E ela acabou falando, né, que não sabia, né, se iria participar ou não, mas que ela tinha muita vontade, né, de participar, que tomara que aconteça dela participar. Só que ela já tá meio que quase, basicamente ela já tá adulta, né, então
Eu acho que se for ter outra X-23 no universo, né, vão ter que fazer request, né? Então, outra notícia também é sobre o Roblox, né, que foi proibido, né, em vários países, né, que nem tá tendo esse tema aqui que foi muito tratado aqui no Brasil, né, de adultização, e falaram que isso estava acontecendo muito no Roblox, né, que basicamente crianças e adolescentes estavam podendo fazer o que quisessem, né, e também sofrendo, né, assédios, né, de pessoas que queriam, né, pegar sua integridade, né, física ali, né, e moral. Então, basicamente, eles estavam tendo muitas armadilhas ali, né? E nem o pessoal do jogo, né? Nem o pessoal dos consoles estavam dando segurança mais, né? Para quem conseguisse acessar. Então, alguns países estão proibindo, né? Esse jogo, né? Da sua plataforma. A gente sabe, né? Que sempre quando proíbe alguma coisa, né? É uma medida extrema, né? Mas só que também se as autoridades, né? Não tomarem, né, uma providência cabível, né? Vai acontecer que daqui a pouco tá todo mundo, né? Fazendo a mesma coisa. Todo mundo sendo atacado, né? Da mesma forma. Então é bom que a gente pense, né, na proteção das nossas crianças. Então essa é a notícia do Roblox, né? E outra notícia que nós temos também, né? É que o Besouro Azul, né? Aquele filme que tem a Bruna Marquezine como personagem também como, trabalhando como atriz, né? Também. Ele foi, o James Gunn revelou, né? Que basicamente ele faz parte do nosso universo. Então, todos aqueles personagens que apareceram no filme, né? Vão voltar a aparecer, né, futuramente no DCU. Que era uma coisa que eu já sabia, né? Ele já tinha falado, né? Só que eu percebi que muita gente não sabia dessa notícia, né? Muita gente até, quando eu mandei perguntando, né? Falou, achou que era mentira e tal. Mas, primeiramente é isso que tá acontecendo. Outra notícia que nós temos essa semana, né? Foi sobre a polêmica, né, da idade da Tia May. Porque basicamente, né, foi mostrado que a tumba, né, a tumba, o Peter Parker, né, indo lá visitar, o Peter Parker Tom Holland, e o que aconteceu foi que eles viram, né, pela idade que ela morreu, né, e a idade que ela nasceu, ela teria 61 anos, né, e muita gente falou, né, que a Tia May, desse universo da Marvel, né, é muito nova, né, para ter 61 anos, só que muita gente se assustou porque a atriz que interpreta, né, a Tia May tem 60 anos, então basicamente, né, não tá um exagero assim, né, que ela tinha 61 anos, né, basicamente ela só tem um ano a mais, né, do que a atriz. Outra notícia que nós tivemos também, né, é que estão comentando, né, que o Gladiador Dourado, né, que é um personagem que basicamente é ligado ali ao Besouro Azul, né, que também está confirmado no DCU, ele vai aparecer, né, na série do Pacificador e será um novo membro da Liga da Justiça, né. Isso o pessoal tudo tá falando, né, porque os indícios mostram que pode ser que isso aconteça, né, e que também seria aquele cast que estava acontecendo, né, para escolher de um personagem para adentrar a Liga da Justiça, né, que é o Pacificador se candidatou, vai ser preenchida, né, com o Besouro Azul. Será que isso mesmo é verdade, né, ou é mentira, né? Vamos saber só futuramente, né? Só que eu acho que vai ter um personagem do Besouro Azul futuramente, com certeza vai ter. Outra notícia que nós temos, né, é sobre a Bella Ramsey, né, que ela estava dando uma entrevista e perguntaram para ela, né, qual papel que ela gostaria de interpretar. E ela falou, né, num tom de brincadeira que seria o Homem-Aranha. Mas isso foi suficiente, né, para todos a maioria dos fãs, né, do Homem-Aranha irem lá criticar, né, ela e falando, né, porque se a Marvel já fez coisas parecidas, né, achando lacração, né, coisa do woke. Então ela poderia fazer, né, também trazer a Bella Ramsey, né, como Homem-Aranha. Então muita gente tá pedindo, né, que isso não aconteça. Mas o que parece, né, que foi mais uma brincadeira, né. E basicamente ela poderia ser, né, alguma Mulher-Aranha, alguma do multiverso aí, né. Isso não estaria descartado. Tudo isso que nós temos, né, que nós temos, vamos ter os novos Power Rangers, né, e o que foi mostrado, né, que as roupas, né, vão ser muito parecidas, né, com a equipe original, né, que era a Mighty Morphin Power Rangers. Então aqueles losangos e tal, então parece, pelo jeito, né, vai ser bem parecido. Outra notícia também que nós temos, né, que estamos próximos de acontecer, de ver os X-Men novo do MCU, né, e basicamente, né, que teríamos um filme, né, onde teríamos uma luta, né, entre os Vingadores e os X-Men, e que o uniforme dos X-Men vai ser baseado, né, em uma HQ e mescladas, né, com o X-Men 97. Então, galera, mais uma notícia que nós temos, né, sobre o Will Smith, né, que o Will Smith, né, ele lançou uma música nesses últimos dias, né, que foi uma música, né, que foi basicamente uma música feita genérica, de forma genérica, né, para poder, né, viralizar, né, em TikToks, e
plataformas de vídeos curtos, né? Basicamente foi uma música, né, bem genérica, né? Muitas pessoas até falam, será que ele fez com IA e tal? Só que muita gente não gostou dessa música, né? E basicamente ninguém gostou, isso foi a verdade, né? Ele tá recebendo mais críticas do que elogios. Até ele cantou, né, no Central Park, e ninguém continuou, ninguém acompanhou, ninguém fez nada, né? Ninguém se movimentou e estava lotado, né? Então, basicamente, né, não tá sendo um sucesso essa música dele. Aí você me pergunta, né, por que o Will Smith tá fazendo música? Mas é porque, pra vocês que não sabem, né, ele era rapper antes de ser cantor, né? Ou antes de ser ator. E ele era rapper antes de fazer, né, O Maluco no Pedaço. Ele ganhou até o prêmio, né, de melhor rap do ano já. Então ele era um rapper, né, bem famoso antes de virar ator bem famoso. Só que muitos estão utilizando dessa música, desse pretexto, para falar, né, uma teoria da conspiração, que seria que os grandões que mandam em Hollywood, né, ficaram decepcionados com a atitude que ele fez, de ir lá no palco, né, e bater no Chris Rock. Então acabou que ele estava passando, né, por um momento de humilhação pública, né, para poder depois, né, retornar, né, ao local de origem, né, de onde ele sempre estava, né, que era sempre nas cabeças de atores, né, sempre um dos melhores, né, atores que a gente tinha, né, aqui no nosso planeta. Então, será que o Will Smith vai dar essa volta por cima ou não? Agora, outra notícia também que nós temos é que eu vi até uma mensagem no Twitter, fiquei sem entender nada e acabei indo para os comentários, né, para descobrir. E basicamente o que aconteceu, né, foi que o Peter do Nerd, né, separou, né, novamente, né, da sua esposa Andressa, né. Da outra vez o que aconteceu foi que eles separaram e depois voltaram, né. Só que dessa vez eu não sei se isso vai acontecer, né, se eles vão voltar ou não. Mas o que eu sei é que, basicamente, né, quando tá acontecendo assim, né, de separar várias e várias vezes, né, porque alguma coisa está acontecendo que um não quer, né, mais ser parceiro do outro, né, então é melhor cada um seguir seu caminho, né, já estão com os filhos todos adultos, todos criados, né, então cada um segue seu caminho, né, mas eu não ficaria assustado, né, se por acaso eles voltassem, né, porque basicamente eles parecem um casal, né, que se dava muito bem, né, um ajudava o outro, só que eu não sei por que, né, que tá acontecendo de separar, né, já é a segunda vez que eles separam, né, então tomara, né, que ou eles fiquem separados de vez, né, para não ficar nesse ida e de volta, né, ou voltem, né, e fiquem para sempre, né. Outra notícia, né, que nós temos foi também o filme, né, do Street Fighter, onde vai ter uma cena, né, uma luta que é bem icônica das animações, que é a Chun-Li versus o Vega, né, que já foi escolhido os atores, né, e até mostrou, né, mais ou menos como é que tá a caracterização deles ali, né, vou deixar aqui na imagem. E também, né, que esse filme, né, vai utilizar bastante, né, atores que atuam, né, no WWE, porque eles querem cenas de lutas, né, um pouco mais, vamos dizer assim, lutadores, né, para ser um pouco mais real as cenas de luta. Temos também uma notícia, né, que tipo os Power Rangers da nova série, né, já estão basicamente escalados, né, e eles são mais ou menos de criança para adolescentes, né, que é para meio que dizer, né, que eles foram escolhidos jovens, né, e vão ficar, tipo, até ficarem um pouco mais adolescentes. Nós temos uma notícia, né, que foi o ator, né, que fez Eu, a Patroa e as Crianças, né, o Lester Spillight, ele tá no Brasil, né, e tomou seu café da manhã, né, comeu seu suquinho de frutas, então ele tá passeando aqui no Brasil e recebendo muito carinho dos fãs. Outra notícia que eu tenho também, né, é sobre o ator, né, Denzel Idris, né, que ele revelou, né, que todas as mulheres, né, que ele já pediu para ficar, que ele já paquerou, todas ficaram com ele, né, que ele nunca foi rejeitado, né, em toda a sua vida, né, e o que será que é? Que ele tem uma boa lábia ou porque ele escolhe bem em quem chegar? Então é aí que tá a dica, né, para você aí que sempre dá errado, né, aprenda com ele. Temos também a notícia, né, do Tyler Hoechlin, né, que ele é o ator que faz o Superman, né, na série Superman Lois, e basicamente, né, ele revelou, né, perguntaram para ele, né, se ele gostaria que o Robert Pattinson fosse o Batman do DCEU, né, e ele falou que não, que ele gostaria que ele mesmo, né, interpretasse o Batman, né, que seria um sonho ele interpretar o Batman, né, no cinema. Então, basicamente, né, ele também quer, já além de ter sido Superman na série, agora quer ser o Batman, né? E os fãs não gostaram muito, né, dessa ideia, não. Tivemos essa semana também, né, a morte do dublador, né, que foi o Flávio Beck, e onde basicamente, né, ele dublou vários e vários personagens, né? Só que o mais famoso, né, o mais conhecido assim que eu conheço é o XRL8, né, que é um dos aliens, né, de Ben 10. E outra notícia, né, que tá por aí
é que basicamente, né, que o Doutor Destino, né, e o Doutor Estranho, né, pode se juntar, né, nesse filme de Vingadores do Doomsday. Basicamente, o Doutor Estranho vai perceber, né, que o mundo seria melhor com o domínio do Doutor Destino, né, e ele acabar ajudando, né, ele, né, para conseguir, né, realizar seus planos. Outra notícia, né, é sobre um ex-diretor, né, e roteirista, né, que trabalhou em Harry Potter, né, trabalhou em dois filmes, como Harry Potter, né, e a Pedra Filosofal, que foi o primeiro filme, né, que trouxe, né, basicamente muita gente para conhecer a obra, né, foi através desse filme, e também Harry Potter e a Câmara Secreta, né, basicamente os dois primeiros filmes, né, onde ele disse que trabalhou bastante, né, na caracterização dos personagens, como que ele ia fazer. Então ele deu uma criticada na série, porque basicamente vazou esses dias, né, uma imagem do Hagrid e do Harry Potter, né, e ele achou bem parecido, né, com o Hagrid que ele fez na sua obra, né. Eu também achei bastante parecido, né, e ele falou, né, que basicamente se for para copiar as coisas que os outros, os planos e as coisas que os outros já fizeram, né, e não lançar nada novo, ela prefere, né, não se relacionar mais, né, com nada da série, né? Porque basicamente a série seria uma cópia, né? Não seria uma nova versão. Agora eu acho, né, que a série tem que aproveitar, né, coisas que estão boas, né? Coisas que basicamente deram certo, né? Basicamente todo mundo visualiza o Hagrid daquele jeito. E também, né, aproveitar, né, para contar histórias, né, que não foram contadas, né, nos livros, para poder, tipo, introduzir mais, né, até personagens, né, que não apareceram tanto nos filmes, que são importantes nos livros, né, que eles apareçam. Então, eu acho que ele tá meio que com uma dor de cotovelo, porque foi ele trabalhou nos outros filmes e não tá trabalhando nessa série, né, não porque ele queria trabalhar, né, porque ele queria, né, não ver outra produção, né, da obra que ele trabalhou e que fez bastante sucesso, né, porque os dois primeiros filmes, né, foram que fizeram, né, Harry Potter ser tão conhecido assim no mundo todo, né, que depois dos livros, né, foram esses dois filmes. E ainda falando, né, um pouquinho sobre o Mundial, a pessoa, né, que foi escolhida novamente para ir lá pela Konami, né, e gravar um pouco sobre o Mundial, o YouTube, influencer conhecido nosso, é o Fiaspo, né? Que o Fiaspo, basicamente, né, todo ano ele vai pro Mundial de Yu-Gi-Oh!, né? Eu acho que os números que ele entrega, as coisas que ele entrega para esse Mundial são muito bons, né? Porque todo ano eles são a mesma pessoa. Então temos o Fiaspo, né, lá em Paris, né? Acompanhando, né, o Mundial de Yu-Gi-Oh! Outra notícia também, né, é sobre o canal, né, TCL Channel, né, que esse canal é para quem tem aparelhos, né, dessa marca, né, TCL, e lá ficou disponível, né, essa semana 500 episódios de Naruto dublado, né. Já temos muitos episódios dublados, né, então eles conseguiram os direitos, né, para postar 500 episódios e todos eles, né, dublados. Então você que gosta de assistir só seu anime dublado e tem um aparelho, né, TCL, então você vai poder assistir, né, seu Naruto, né, seu melhor anime de todos na sua TV, de graça. Agora, para acabar o vídeo, né, duas notícias, né, sobre a DC Comics. Uma das notícias, né, é que teremos o Injustice 3, né? Que é aquela HQ e também aquele jogo, né, da DC Comics, onde o Superman, né, vira como se fosse um ditador, né? E o Batman luta contra ele. Então, teremos esse jogo, né, Injustice 3. Que atraiu, né, muita gente para os quadrinhos e muita gente para DC Comics, né? Para os jogos da DC Comics foi esse jogo, né? E agora teremos, tá em desenvolvimento, né, o Injustice 3. E outra notícia também, né, que muita gente tava achando, né, que o Alan Hitson, né, seria o ator, né, que seria o Batman, e ele disse que ele passou por alguns testes, com algumas conversas com o James Gunn, e não foi o escolhido. Então ele não será, né, o ator que fará o Batman. Então, galera, esse era o vídeo, né, que eu queria trazer para vocês. Quem puder, curte, comenta e compartilha, né, se inscreve no canal e ativa o sininho. Passe nos comentários, né, e também na descrição, né, para poder participar do meu grupo do WhatsApp, né, que o link vai estar lá, né, tanto na descrição como também nos comentários. Me segue, né, nas minhas redes sociais, como o Facebook, Instagram, Kawaii, TikTok e o Twitter. E outra coisa que eu peço para todos vocês também, né, é que assistam o vídeo, né, do começo ao fim e na velocidade normal, né, para poder me ajudar na monetização. Porque eu preciso de 4.000 horas dentro de um ano e com a ajuda de todos vocês, né, vai ser muito mais fácil atingir essa meta. Então, é isso, galera. Dai jogo.